vamos fazer hoje, começar o nosso programa Terapia para Todos, usando uma ferramenta chamada Encontro Consigo Mesmo, que é baseada na teoria de Franz Rupert, que desenvolveu uma terapia para a identidade, acessando a nossa psique, acessando os traumas que estão registrados através da nossa psique. Então, o Franz ele vai dizer que a nossa psique traumatizada, ela vai se dividir em três, né? Então, vai ter aquela parte nossa, da nossa psique, que recebeu o trauma, e como o trauma ele tem características muito particulares que nos faz, o trauma afinal, o que é? O trauma é a nossa incapacidade de resolver qualquer ação inesperada, violenta e abusiva, que a gente não tem como se defender. Então, qual é a forma que a gente tem de se defender? É congelando, lutando, fugindo, perdendo a memória e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Então, esse seguir em frente é a nossa psique da estratégia de sobrevivência. Então, para a gente sobreviver apesar do trauma, então a gente desenvolve um lugar nosso para que a gente não volte a sofrer, não volte a sentir, ou pelo menos se esqueça daquele momento que foi traumático para nós. Então, a nossa estratégia de sobrevivência, a nossa parte, é aquela que provavelmente nunca vai querer visitar o trauma, provavelmente vai negar o trauma, provavelmente nunca vai se lembrar e vai achar que superou porque ela está continuando em frente. Mas não é. Esse é o nosso eu sobrevivente. E o nosso eu saudável, que todos temos também, né? O que é? É aquele que vai trazer e vai nos levar em busca de respostas equilibradas, né? Para que a gente não fique nem tão reagente com o eu sobrevivente e nem tão ressentindo a questão do trauma. Então, o nosso eu saudável é aquele que vai nos dar o termômetro do equilíbrio entre o trauma, o sobrevivente e o caminhar de forma saudável. Como é que a gente acessa essas três partes? A gente utiliza o princípio da ressonância, que vem lá das constelações familiares e sistêmicas de Bert Hellinger. Então, a gente utiliza o campo da ressonância para acessar essas partes que eu falei, para acessar seja a parte traumatizada, seja a parte sobrevivente, seja a parte saudável. Então, é através de uma frase de intenção, é escolhida uma frase de intenção, e dessa frase de intenção se tiram três elementos, né? Por que eu não digo que são palavras? É porque pode ser um ponto de interrogação, que também vale, pode ser uma vírgula, que também vale, pode ser um número, que também vale. Então, tudo que tiver naquela frase, eu escolho três elementos, e esses três elementos eu convido uma pessoa aqui presente para representar aquele elemento que eu escolhi. Vamos supor que dentro da minha frase, eu tenho eu gosto, eu quero superar o meu medo de nadar. Então, lá está, eu escolhi a palavra, elemento eu. Então, eu vou convidar alguém, sugerir que represente o meu eu. A pessoa pode aceitar ou não, ela pode, assim, é uma contribuição voluntária também para ressoar e para ser representante. E não existe maneira nenhuma que a pessoa diga não, ou não é porque esteja contra ou a favor de alguém. É apenas porque, por alguma condição, aquela pessoa não vai poder ressoar naquele dia. Então, ela tem o direito de dizer não. Até para a gente não se sentir obrigada. Eu fui escolhida e agora, como que eu vou dizer não? Não, você pode dizer não seguramente, com segurança, não há problema nenhum. Então, essas pessoas de ter os nomes, imagina que o Márcio foi escolhido para ser o eu,
E aí ele deixa de ser Márcio e passa a ser aquela parte eu. Aí a Larissa passa a ser a parte nadar, e a, sei lá, a Luana passa a ser uma parte ponto, né? Então, o demandante que escreveu aquela frase de intenção, ele vai ficar diante das suas partes, que são esses três representantes, e vai começar a conversar com elas. Vai falar, o que que você está sentindo, o que que você está percebendo, onde você está, e etc. Então vai começar um diálogo com aquela parte. Então, cada uma dessas partes vai trazer fragmentos de sentimentos, de situações que aquele demandante vai poder se identificar aos poucos, né? E vai trazer o contexto, e vai trazer a história que está por trás daquilo que cada parte está se manifestando. Então, assim, muito resumidamente, este é o processo do encontro consigo. Por quê? Porque é você que vai conduzir toda a sessão, conversando com as suas partes dentro daquela sua intenção. E ao final a gente o próprio demandante vai avaliar se teve algum impacto, algum movimento dentro dele, que tipo de movimento. Então, o encontro consigo mesmo é este o processo, bem resumido.